último vídeo de 2021. Fazer uma retrospectiva das concretagens que eu realizei e executei ao longo deste ano, né? E vou trazer aqui justamente a questão de como não ter dor de cabeça em concretagens. Se você tem aquele problema, se você sente dificuldade, você já passou por diversos problemas durante a concretagem, obras que você já executou, fica tranquilo que esse vídeo vai explicar e dar algumas dicas do que você fazer e não fazer para evitar dor de cabeça durante a concretagem. Mas afinal, o que é a concretagem, né? A gente tem o concreto usinado e o manual. Gente, o concreto, ele é o elemento, o material que a gente utiliza na obra mais delicado de todos, porque nós não temos a sua garantia, a gente não tem a sua resistência comprovada no momento em que ele chega na obra, ou que ele é fabricado na obra. Você precisa ali esperar os 7 dias para a resistência inicial de 7 dias, ou os 28 dias, depois de fabricado o concreto, depois de aplicado o concreto. Então você, diferente de outros materiais, como peça cerâmica, que você consegue ver se tem algum tipo de problema, diferente de elétrica, né, algum material elétrica, diferente de material hidráulico, que você consegue verificar se tem alguma deficiência no material e se a qualidade dele está boa no momento que ele chega na obra, o concreto você não tem isso. Você só tem depois de 28 dias fazendo ensaio tecnológico ou avaliando ali alguma manifestação patológica. Então fique atento porque o concreto é o material mais importante da obra. E tudo circula em volta do concreto no momento que a gente está fazendo a execução da estrutura, né? A gente executa a forma, a gente executa a armação, faz os níveis, faz as conferências certinho, tudo para no dia da concretagem, o famoso batelagem, né? Fazer a concretagem das estruturas para estar tudo dentro dos conformes e a gente não ter problema. Então, já deixa seu joinha, siga o canal Exemplificando, porque tem muita dica sobre obras e projetos e para você fazê-los sem dor de cabeça. Quando que é feita a concretagem? Em qualquer momento, né? Quando você precisa fazer a parte da estrutura. A gente tem concretagem que a gente utiliza para fazer elementos de fundação, a parte de fundação. A gente tem a parte da mesoestrutura, né, quando a gente tem ali os vigas baldrames, blocos de coroamento. A gente tem a parte dos pilares. A gente tem a viglagem, né, geralmente a gente concreta junto, ou depende da metodologia construtiva ou do tipo de equipe que você trabalha, se eles preferem concretar a primeira viga, depois a laje, enfim. Então você concreta os elementos estruturais. E dentro de um cronograma da obra, novamente aqui, ó, batendo na tecla de cronograma, você precisa verificar o momento ideal para você fazer a concretagem. Além de você, claro, evidenciar o dia, não faça em dias chuvosos. Tenha muito cuidado com os dias muito quentes, principalmente por conta da cura do concreto, certo? Que é o processo de hidratação do concreto, que você precisa deixar ele sempre imerso em água. Então, tendo esses cuidados, né, você precisa avaliar dentro do cronograma, dentro do escopo da logística da sua obra, qual que é o melhor momento para você realizar a concretagem. A equipe precisa ter finalizado todos os serviços que antecedem a concretagem, em casos de laje, passagem elétrica, passagem hidráulica, a gente precisa verificar se a forma e a armação estão corretamente instaladas, né? Se elas estão corretas, conforme o projeto, se elas estão dentro dos conformes. Então, tendo isso tudo num checklist, estando ok, está liberado para fazer a concretagem. Só que a concretagem a gente precisa agendar, a gente precisa marcar com a empresa da concretagem. Então, você vai fazer um mapeamento das usinas que tem perto, caso o concreto for usinado. Você vai fazer um mapeamento das usinas que existem perto da obra, para você ali conseguir fazer o agendamento da concretagem, verificar a questão de custo-benefício e tudo mais, para fazer o agendamento e fazer, encaixar ali o cronograma da obra junto com a empresa que vai fornecer a concreteira, né? E como que é feita a concretagem?
Vou mostrar aqui com imagens, né? Porque a concretagem, na verdade, é um processo que dura ali quase, dependendo do tipo do elemento estrutural, praticamente o dia inteiro você leva para fazer a concretagem, dependendo do volume, do tamanho do elemento estrutural que você vai concretar. Bom, primeiro eu vou passar aqui. Quando você utiliza na concretagem a bomba, né, que é para você fazer o concreto bombeável, é um concreto onde você não tem uma logística dentro do canteiro que viabilize o caminhão de concreto entrar e despejar o concreto dentro do elemento estrutural. Isso no caso de fundações, quando a gente tem ali viga baldrame e tudo mais, até mesmo por questões de danificar, né, a estrutura, as formas, as armações. Então a gente prefere utilizar a bomba, né? Então eu estou fazendo aqui a retrospectiva das concretagens que eu fiz utilizando bomba de concreto. Nesse caso, essa aqui é uma bomba de arrasto. É quando a gente utiliza o mangote que sai da bomba, ele encaixa aqui, ó. A gente consegue ver que ele encaixa esse pistão aqui, ele vira, essa curva aqui ela vira para cá, e você encaixa esse mangote, né, nessa saída aqui, e aqui é onde o caminhão chega e despeja o concreto aqui dentro, ele é bombeado para a obra. Lembrando que sempre na concretagem, a gente precisa ter um saco de cimento para fazer a primeira passagem ali, de uma nata de cimento dentro da nossa bomba. Então, isso aqui é uma bomba estacionária. É uma bomba de arrasto, por conta de que é um mangote que a gente vai utilizar para levar o concreto até a obra. Depois eu vou mostrar outra bomba que existe, a bomba lança, que é aquela que ele sobra um braço, parece um guindaste, ele sobra um braço, que aí ele lança o concreto por cima. Isso é ideal quando você não tem instalações elétricas, né, postes, a fiação elétrica em volta da obra do canteiro, certo? Aqui um item muito importante para você prestar atenção. Gente, o concreto, ele precisa vir lacrado. Já deixa o seu joinha no vídeo, compartilhe, que essa dica é dica de ouro. E siga sempre o canal que tem dicas sobre obras e projetos para você não ter dor de cabeça com isso. Então, gente, lacre do concreto. Você precisa verificar, claro, na nota fiscal que está vindo do caminhão de concreto da BT, se esse número condiz com o que está na nota e se ele está lacrado. Esse lacre não pode estar violado, ok? Significa que o volume material que está lá dentro é o que está indicado na nota. É mesmo, Felipe? Para aí a gente tem a contraprova, né, para fazer essa verificação, dependendo do porte da obra, se for uma obra muito grande, e você precisa fazer um ensaio tecnológico, o PBQPH ISO 9000 exige esse tipo de procedimento, além da concretagem, né, junto com a concretagem. Então, você precisa fazer esse rastreamento dos caminhões de concreto que chegam, e você precisa anotar o número, né? E aí, com o ensaio tecnológico, a gente tem um ensaio que ele faz o corpo de prova, ele monta o corpo de prova de cada caminhão de concreto que chega, retirando uma quantidade de amostras do concreto. Esse concreto vai para o laboratório, é ensaiado para ver a resistência desse concreto e se é realmente se condiz com o que foi vendido e também o necessário para o projeto, ok? Então aqui a gente tem um caminhão de concreto já encostando na bomba, né? Você consegue ver essa parte da bomba aqui, ó. É justamente essa parte aqui. Então a gente tem esse lacre, quando você abre essa pazinha aqui, ela vira, ela abre aqui para fora e você começa a despejar o concreto aqui dentro. E aqui dentro o concreto ele vai pelo mangote e vai até o local onde vai ser concretado, né? No caso aqui, a gente tem uma bomba de lança, né? A bomba lança. Essa situação a gente não utilizou essa bomba, mas por questões logísticas da empresa que estava fornecendo concreto para a gente, precisou utilizar essa bomba, mas a gente utilizou ela como uma situação de arrasto, né? Arrasto é essa situação aqui onde você tem esse mangote todo arrastado pela obra até fazer a concretagem. Nesse caso, estamos concretando as vigas baldrames dessa obra. Então aqui a gente tem duas situações, um com uma bomba de lança e outro com a bomba de arrasto. Os dois fazem a mesma função, depende muito da logística, depende muito do custo-benefício, do preço, do tempo, do elemento que você vai concretar. Vale a pena você entrar em contato com a empresa que vai fornecer
o concreto e explicar certinho para ele o que vai ser concretado, qual que é o volume do concreto, o que você precisa concretar, né? E o próprio fornecedor de concreto já consegue instruir você e dizer qual tipo de bomba é o melhor, se precisa de bomba, se não precisa, o tipo no mangote, tem o diâmetro do mangote em função da especificação do concreto, porque o concreto a gente tem especificações, diâmetro de britas, né? Então tem todas essas questões para serem avaliadas dentro da parte da concretagem. Então aqui nas fotos a gente tem essa aqui é uma bomba de lança, que é o caminhão de concreto que encosta na bomba. Essa parte aqui de trás você consegue ver é igual a essa parte aqui também. O concreto ele lança aqui, a única diferença é que em vez de ser usado o mangote por baixo, ele consegue por cima, né? Essa parte aqui consegue levantar, e aí o mangote sai por cima por lança, quando você tem uma dificuldade para acessar, e é mais fácil ser por lança, ele vai jogando e tudo mais. Então, tem essa praticidade, ok? E aqui a gente tem um item também interessante que é sempre mantenha limpo, tá, gente? A parte aqui de baixo, ó. Você vê que aqui já virou a parte da bomba, né? Então você vê o concreto despejando aqui, aí a bomba, por pressão aqui, ela consegue lançar o concreto para onde precisa ir. E aqui embaixo sempre interessante, por conta da rua, por conta de que aqui também era um condomínio, a gente precisa manter a limpeza do espaço, então sempre proteja a parte aqui de baixo, verifica essa questão na hora que a bomba chega na obra, né? Primeiro que vai chegar na obra é a bomba, depois vão vir os caminhões. E, gente, não é liberado todos os caminhões de uma vez, tá? Então, na etapa de concretagem, a gente chega com a bomba faz todo o preparo, eles vão lá, eles analisam o espaço, verifica se está tudo certo, se verifica se conseguem subir na estrutura, às vezes a estrutura que você fez, o escoramento, eles verificam para ver se é seguro subir a equipe, né, que vai fazer a concretagem. Então, com isso, eles verificam toda essa parte, faz a montagem dos mangotes, né? Vai encaixando um no outro. São mangueiras, você consegue ver aqui, ó, que tem mais aqui em cima. Eles vão encaixando a mangueira uma na outra, vão juntando e vai chegando até o ponto mais distante da obra. Por isso também é interessante na hora de fazer a contratação do concreto, você explicar qual que é a distância, o que vai ser concretado, porque aí você já consegue estimar a quantidade de mangotes que você vai utilizar, a distância, né? Que você vai precisar utilizar e também a potência da bomba que você vai precisar contratar. Então, a primeira que chega é a bomba na obra. Depois disso, lá pela balança, né, lá da empresa da concreteira, ele vai liberar o caminhão de concreto. Gente, o caminhão de concreto não vem todo o concreto em um caminhão só, tá? O máximo que tem um caminhão de concreto são 8 metros cúbicos. Então, dependendo do volume que você precisar, a concreteira faz a divisão para você. E é sempre interessante você deixar ali para o último caminhão, dependendo da forma de pagamento. Se for um pagamento que você faz por emissão de nota, depois você deixa uma margenzinha justamente para você fazer uns acertos. Às vezes você perde concreto durante o lançamento, a bomba pode ter algum tipo de problema, o mangote pode estourar, a forma pode abrir durante a execução da obra, enfim. Essas questões você pode deixar ali como um coringa, o último caminhão, que é o complemento, porque às vezes você precisa pedir 1 metro a mais só para não ter problema e finalizar a concretagem sem problema algum, ok? Então, chegou o primeiro caminhão de concreto, você vai fazer essa verificação com todos os caminhões. Você vai pegar a nota fiscal, vai verificar se o concreto que você pediu está nas mesmas especificações do que está em projeto, né? E o que está na nota. E aí você faz essa verificação com lacre e depois você libera, né? Você estoura o lacre e aí você consegue mandar aplicar o concreto no local. Então, isso para quantos caminhões forem chegando na obra, ok? E assim vai fluindo a concretagem. Aqui sempre mantendo o lugar limpo, tá? Depois da concretagem, pede para, se for para limpar o caminhão, gente, dependendo, não limpa às vezes na rua, pede para eles limparem em algum lugar, porque dependendo do vizinho pode reclamar. Se for condomínio, você não pode fazer a limpeza na rua de condomínio, porque você danifica o asfalto, você suja, né, a rua. Então aqui você vê, ó, o mangote saindo da bomba e ele percorre
Aqui, no caso, a mesma obra, ele percorreu pelo chão fazendo a fundação. E depois, ele percorre aqui subindo até a parte lá de cima para fazer a concretagem da laje. Então ali você consegue ver a equipe que chega junto com a bomba, vem a equipe que vai fazer a aplicação do concreto. Aqui a gente vê bem a equipe que vai trabalhar, que é a equipe que usa o rodinho para fazer o nivelamento do concreto depois de aplicado, e o aplicador que faz o manuseio do mangote de concreto. Esses dois aqui são da concreteira, ok? E a gente tem, por conta da equipe da empreiteira que está na obra, quem faz o manuseio do vibrador para vibrar o concreto. Gente, vibrar concreto é extremamente importante para você fazer com que ele se assente corretamente dentro da forma, que não ocorra acúmulos de ar dentro da estrutura de concreto, que crie uma homogeneização correta do elemento estrutural, para que você consiga fazer ali o assentamento correto. E tem técnicas corretas para você fazer a vibração do concreto, certo? Nunca vibre apenas na barra de ferro, você precisa utilizar ele não constante, porque senão você faz a sedimentação do concreto, você separa a pedra da parte da nata de cimento. Então, você tem um processo de vibração que é o correto para você seguir. E aqui dentro da concretagem, a gente tem esses dois operários que são da equipe da bomba, quem faz o espalhamento, né, e a nivelação. Isso aqui não é nível 0, tá, gente? Não é uma empresa, que não foi contratada uma empresa para realmente deixar no nível 0, que é a empresa que ele bate um nível, rodeando toda a laje que você vai estar concretando, e ela garante que os níveis estão iguais em todos os pontos da laje. Isso é interessante para quando você tem uma obra de maior porte, uma obra comercial, onde cada centímetro faz diferença. Imagina, se você tem um ambiente de 10 por 10, por exemplo, né? Você tem ali 100 metros quadrados. Então, você acaba utilizando 10 centímetros de concreto. Aí tem lugar que você utiliza 1 centímetro. Então, você acabou concretando com 11 centímetros. Gente, é 1 metro cúbico que você perde ali, entendeu? Que você não precisaria. Então, a equipe de nivelamento de piso é interessante de ser utilizada, ok? E aqui também não tem a equipe, nesse caso dessa obra, que é a equipe de ensaio tecnológico, a equipe que faz a parte de rompimento do corpo de prova para verificar a resistência do concreto, e também que faz o slump test, para ver ali qual que é a trabalhabilidade do concreto, se ele veio com o slump correto, se adiciona mais água ou não dentro do concreto, para você conseguir trabalhar com ele em cima da laje, porque o concreto muito duro não vai conseguir se adensar dentro da forma, e o concreto muito mole você vai ter problema também em questões do resultado final da resistência dele, ok? E, claro, a gente tem um rastreamento do concreto. Aqui, por mais que não tenhamos a parte do ensaio tecnológico, a gente fez um rastreamento justamente para acompanhar o volume do concreto, né? Porque é interessante para quando chegar no final do caminhão, né, o último caminhão, o penúltimo caminhão, você saber o quanto você vai pedir para o último caminhão. Então é sempre interessante você ter esse controle, estar acompanhando durante a concretagem e fazer esse rastreamento, porque caso você verifique que algum trecho dessa laje acabou não fazendo a cura correta, o concreto acabou ficando mole no dia seguinte, algum tipo de problema, você sabe exatamente qual que é a região que você precisa tomar cuidado, deixar escorada por mais tempo, fazer uma análise mais precisa. Então, é interessante você fazer o mapeamento do concreto, mesmo que você não tenha o ensaio tecnológico desse concreto, ok? Como solicitar o concreto? Vamos lá. Gente, se está gostando aqui do vídeo, deixe o seu joinha no vídeo e se inscreva também no canal, que tem muita dica boa por aqui. Como solicitar o concreto? Você precisa fazer o levantamento do volume. Mas vamos lá. O volume, quando você levanta, você vai, às vezes no projeto estrutural já vem o volume fechado,
que você precisaria fazer a solicitação dele. Então, o próprio projeto estrutural já contempla lá a quantidade de metro cúbico que você vai utilizar, metro quadrado de forma, o quilo do aço, isso é interessante. Mas sempre dê uma verificada, faz ali às vezes uma continha de papel de pão, ou até mesmo usa o Excel, abre o projeto, faz a verificação na mão mesmo para você ver se realmente é isso. E é interessante porque, como eu disse, se você utilizar um cômodo, por exemplo, de 10 por 10, né, e você aumenta 1 centímetro, é 1 metro cúbico que você aumenta no volume. Então toma cuidado para garantir que a execução, né, tenha ali o nível certinho. E também o adicional que eu estou colocando aqui, eu escrevi que eu escrevi aqui a parte adicional, né? A bomba, às vezes, ela utiliza ali um meio metro, 1 metro cúbico do concreto, justamente para você trabalhar com o concreto, para ela fazer o lançamento, utilizar os primeiros momentos do concreto, às vezes fica ali também no laço da bomba, então você utiliza essa parte com cuidado, né? Faz essa medição e sempre adicione esse 1 metro a mais aí com essa parte da bomba para você não ter problema, ok? Depois. Então, isso é interessante para você estar colocando para solicitar o concreto. E cada BT, que é caminhão de concreto, a betoneira, ele tem 8 metros cúbicos. Então, dependendo muito de cada concreteira, você tem um mínimo de cada caminhão que você pode pedir, certo? Acho que a maioria trabalha com 6 metros cúbicos, o mínimo. Se você pedir menos que isso, eles cobram um metro faltante. Tem todo um processo que você precisa se atentar e explicar isso para o cliente, porque às vezes no final da concretagem, quando você pede um complemento, às vezes, eu preciso só de 3 metros cúbicos. Só que o mínimo do caminhão ou é 4 ou é 6. Então ele vai precisar fazer essa complementação. E isso é cobrado do cliente. Ou então você manda devolver o concreto porque sobrou. Ele também cobra para despejar esse concreto, né? Questões ali, eles cobram uma taxa de meio ambiente e tudo mais para você devolver o concreto para a concreteira, porque é um material que ele acaba sendo inutilizado. Então, fique atento a isso durante a parte da concretagem, para você não ter nenhuma surpresa se o cliente não ficar ali com nenhum tipo de dúvida, né? Você explica para ele certinho como é que funciona. Você precisa verificar qual que é o elemento que você vai estar concretando, né? Você precisa levantar o volume de concreto certinho. Se está no projeto de estrutura, ótimo, mas sempre faz uma verificação, tá? Verifica também se a laje está engaçada na viga, para você não contar 2 vezes o volume da viga com esse trecho da laje que está engaçado dentro da viga. Então toma esse cuidado para você não acabar pedindo um pouco a mais na parte do concreto do volume. Claro, depende muito do tamanho da laje, né? Você vai ver que na hora que você está contando ali, um pilar, por exemplo, o volume é pequenininho, você começa a olhar o volume das peças, né? Então, você começa a ter essa visão um pouco espacial e também essa parte do volume. Aí a especificação do concreto também está no projeto. A especificação, ela fica na nota ali da parte do projeto. Geralmente você ali pede concreto de 30 MPa, 25, 30, 35 MPa para um residencial, tá ok. Então você vai pedir ali concreto de 30 megapascal, que é a resistência dele, né? Resistência em 28 dias é os 30 megapascal. Então você tem essa especificação. Aí você vai pedir o slump de 12 mais ou menos 2, digamos assim. O slump ele é um pouco a trabalhabilidade do concreto, né? O quanto que você adiciona de água para ele ficar um pouco mole, para você conseguir adensar ele na forma e tudo mais. Então, o slump também é especificado no projeto estrutural. E o tipo da brita, se você tem brita 0, né, se é pedrisco, se você tem brita mista, 0 mais 1, né, e dependendo do tipo da brita que você for utilizar, o mangote também muda. Às vezes você precisa de um mangote maior, porque senão entope o mangote. Então, toma cuidado e fique atento em relação a isso, porque dependendo do tipo do concreto, a bomba também precisa se adequar ao tipo do concreto que ela vai estar lançando, porque senão ela não consegue lançar. Você vê que teve uma imagem que eu mostrei. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Essa daqui, ó. Você consegue ver, por exemplo, que você tem essa parte que ele vai subir o concreto, então ele precisa vencer isso aqui, né? A bomba precisa aplicar uma pressão para levantar e subir o concreto, e dependendo do tipo de brita que você está utilizando, o slump dele, se o concreto ele vai estar mais
mais rígido ou mais mole, tudo isso influencia no tipo da bomba que você vai estar solicitando, entendeu? Para você não ter nenhum tipo de problema durante a concretagem, depois te causar um transtorno ali, porque concretagem você acaba ficando o dia inteiro refém, se tem alguma coisa errada, vai dar dor de cabeça, entendeu? Então, se você está gostando do vídeo, deixa o joinha aqui, curta o canal, que tem muita coisa para você não ter dor de cabeça em obra e projeto, ok? Vamos lá. O elemento a ser concretado. Você precisa explicar para a concreteira que você está fazendo a concretagem qual é o elemento que você vai estar concretando. Por quê? Tem uma diferença de você concretar fundação e tem diferença de você estar concretando a última laje. Você precisa explicar isso para a concreteira para ele se preparar, para ele ver qual que é o tipo de bomba que eles vão utilizar. Às vezes eles precisam colocar uma bomba de lança, às vezes eles precisam colocar uma bomba mais potente ou não. Eles precisam também verificar a quantidade de mangote que eles vão colocar. A parte da equipe também, quantas pessoas vão precisar. Então, cada tipo do elemento a ser concretado, cada fase da obra tem seu grau de dificuldade durante a concretagem, não são todas iguais. Você tem a fundação, ela é um pouco perigosa, porque dependendo do relevo do terreno, vou aqui mostrar uma imagem, porque dependendo do relevo, né, aqui ó, você tem buracos na obra, a pessoa pode cair, você precisa proteger, né, as armações dos arranques dos pilares e tudo mais, para não ter nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de problema e evitar dor de cabeça na obra, tá certo? Então você tem aqui a parte da fundação, e aí você tem também a parte, por exemplo, que você pode evitar os riscos de queda e você precisa fazer proteções, né? Que são as lajes de cobertura, que tem o risco de queda, você precisa ficar atento a isso, fazer proteção periférica, fazer proteção para o concreto não prejudicar a construção vizinha. Então tem todas essas questões que, se você tomar cuidado, você não vai ter problema, você não vai ter dor de cabeça durante a concretagem. Então, o elemento que você vai concretar, ele vai influenciar em muito no tipo do concreto que você vai solicitar e também, né, do tipo do equipamento que vai chegar na obra, a equipe que você vai estar utilizando e como que é a logística da obra, certo? E também é interessante explicar onde o caminhão vai parar. Como eu disse, se você tem a logística da obra, não cabe um caminhão de concreto dentro da obra, não cabe uma bomba dentro da obra, você precisa colocar isso na rua, mas tem espaço na rua. A rua, ela tem um espaço que ela cabe para você colocar uma bomba, estacionar uma bomba, que ela vai ficar ali no mínimo meio período parada, né, do dia, para fazer a concretagem, e os caminhões ainda precisam manobrar para encostar na bomba. Então, todo esse processo, vou mostrar aqui, ó, pela imagem, por exemplo, aqui, voltando nessa imagem aqui, ó, a bomba fica parada, por exemplo, seja a bomba de lança, a bomba de arrasto, né, aquela pequenininha, só não tem essa parte aqui, o caminhão precisa fazer a manobra, embicar de ré aqui e despejar a parte do concreto na parte de trás aqui do caminhão, por exemplo. Então, você precisa ver se esse espaço existe dentro da tua obra, se esse espaço existe para você fazer essa concretagem. Às vezes, dependendo, você precisa optar por um concreto manual. E é muito mais complicado, dependendo do volume do concreto que você vai fazer. Às vezes, o cronograma você precisa alterar, você precisa verificar o cronograma, adaptar por conta da logística da obra, ok? Erros em concretagens. Gente, cubicagem errada é o que eu falei. Se você tem um espaço de 10 por 10, você aumenta 1 centímetro, é 1 metro cúbico que você está aumentando no concreto. Então, tome muito cuidado, verifique sempre o volume, né, para você passar o metro cúbico certinho para a concreteira, para você não ter nenhum tipo de surpresa, ok? Tem uma outra questão também que pega bastante, que é atraso de caminhão. Às vezes você precisa ter uma logística de você saber quanto tempo o caminhão que está na obra ele vai demorar para fazer, para descarregar, né? E você precisa calcular o tempo que o caminhão demora para chegar, para o tempo que você libera o caminhão para sair. Então, dependendo da concreteira, ela já libera no mínimo uns 2, 3 caminhões, um na sequência do outro. Não todos no mesmo momento, porque a concreteira sabe que não vai acontecer de despejar todos no mesmo momento. Só que você precisa, dentro da logística da obra, né,
Por exemplo, essa daqui que eu estava mostrando na imagem, cadê? Essa daqui, por exemplo, só pode entrar um caminhão por vez dentro do condomínio. Os outros têm que ficar lá fora esperando. E é fila para esperar lá fora junto com as outras obras que acontecem. Então você precisa ter sempre a parte da logística, a parte do gerenciamento, sempre tomar esse cuidado para que você não tenha esse problema, porque senão você vai acabar tendo dor de cabeça, ok? E aí, se você demora para solicitar a liberação do caminhão, ele pode atrasar, tem a parte de trânsito, dependendo de onde está localizada a obra, você pode ter certos problemas. Então, sempre fique atento a questões logísticas e transporte também do concreto até a obra, ok? Problemas no lançamento. É muito comum quando você solicita uma bomba, às vezes até mesmo a concreteira pode cometer esse equívoco de que você pede um concreto com uma brita maior e às vezes a bomba vem com um mangote menor e aí ele não consegue, entope a bomba, não precisa colocar mais água no concreto, enfim, você começa a ter diversos problemas, então tem às vezes problemas de lançamento. Fique sempre atento com relação a isso. Comece a analisar as concreteiras que trabalham, que fornecem concreto na sua região, para você verificar quem é melhor custo-benefício, porque às vezes uma que tem um preço mais em conta, ela acaba entregando concreto com menor volume, ela acaba atrasando a concretagem, você acaba demorando para terminar, então isso acaba gerando desgaste na equipe. Então sempre passe isso para o cliente para que ele também, além de ter a opção de escolha em qual concreteiro, ele também entenda que você, por já trabalhar na área, você entende que existem alguns problemas que você não quer que se repita na obra dele. Então, quando você tem uma bomba que ela tem uma concreteira, que ela acaba apresentando alguns problemas, desgastes, e a concretagem não acaba fluindo de forma bacana, isso acaba gerando um estresse e acaba podendo até mesmo prejudicar o elemento estrutural, a sua obra, entendeu? A gente precisa avaliar também o canteiro de obra. Como eu disse, se você não tem um espaço destinado para receber os caminhões, para deixar a bomba estacionada, para o caminhão fazer a manobra, para o caminhão estacionar, se você não tem espaço para subir os mangotes, se você não pensou nessa logística, né, deixa tudo para a última hora, você vai ter dor de cabeça. Se antecipe em relação a isso. Se antecipe em relação a como a bomba vai ficar, por onde o concreto vai entrar. Quando é tapume, você precisa abrir o tapume, às vezes, da obra para o concreto, para mangote entrar, vai deixar no portão, você vai prejudicar a entrada. Às vezes, durante a concretagem, chega material, né? Já aconteceu de estar fazendo concretagem de um lado, e a obra, né, dependendo do porte da obra, você faz concretagem e ainda chega material, chega cimento, chega bloco, chega areia, chega pedra para fazer outros serviços que acabam acontecendo dentro da obra. Então, dependendo do porte da obra, você precisa ficar atento em relação a isso, ok? Para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça surpresa em relação a isso na hora da concretagem da execução, porque tudo é para que a concretagem ocorra dentro dos conformes. Se você acaba negligenciando alguma etapa, você vai sofrer as consequências disso na hora da concretagem. E eu te garanto que não é o melhor momento para você ficar pensando em alternativa B, porque o concreto está sendo lançado, porque é o momento onde o principal material de uma obra precisa ter o cuidado para que não haja problema, para que ele depois, futuramente, não sofra as consequências. Porque além de você fazer tudo isso, se você fizer o lançamento errado, se você não fizer a execução, o vibramento do concreto, ele vai acontecer manifestações patológicas, ele vai acontecer bicheiras, né, quando você tem ali os vãos que não foram bem dispersados, né, assentado o concreto dentro da forma, isso vai acontecer e você vai estar prejudicando o elemento estrutural. E respeite o horário de 3 horas. Tem um limite para o caminhão de concreto começar a despejar. 3 horas cada caminhão de concreto. A partir do momento que ele foi carregado, 3 horas a começar a contar. Então, além do lacre que você precisa verificar no momento em que chega o caminhão na obra, você precisa verificar o horário que ele saiu, que ele foi carregado. Porque com o horário, você começa a ver, opa, demorou 40 minutos, demorou 1 hora para chegar na obra. Gente, só tem mais 2 horas para usar esse caminhão.
Então, é esse o feeling que você tem que ter. Então, você tem 2 horas para descarregar 8 metros cúbicos dentro da obra. E, às vezes, dependendo do grau de dificuldade, não é tão simples. Dependendo do grau de dificuldade, demora. Se for para concretar pilar, você precisa subir, concretar o pilar, descer, já monta o andaime, já deixa toda essa logística encaminhada para você conseguir concretar pilar por pilar, conseguir fazer essa manobra com mangote e tudo mais. Então, tudo é questão de logística, tudo é questão de você analisar o cronograma da obra, tudo é questão de você ter também um diálogo, uma conversa com a concreteira, ter uma parceria com a concreteira para que você não tenha surpresa também e deixe tudo às claras com o cliente, explicando as possíveis dificuldades, explicando caso você já conheça as concreteiras da sua região, qual que dá problema, qual que não tem uma boa fama. Isso tudo traz muita segurança para o cliente e também tira a dor de cabeça da sua obra. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque tem muita coisa sobre obras e projetos para você não ter dor de cabeça. Vou estar deixando uma playlist aqui também sobre o assunto do universo da construção civil. E é isso, gente.